conosco e fica sabendo das novidades pelo WhatsApp. Eu queria agora passar a palavra para o Weintraub, e até emendando nesse assunto que o Ernesto estava falando, Weintraub, eu acho sempre isso muito interessante. Eu já algumas vezes tentei tomar financiamento internacional como empresário e reparava que às vezes você tinha um empreendimento interessante, um empreendimento bacana, mas do nada tinha uma série de requisitos que faziam parte dessas regulações globalistas ambientais, não estavam na legislação do seu país, mas faziam parte dessa imposição. Ou você cumpre todos esses requisitos que foram determinados por pessoas as quais você não elegeu, as quais você não são seus representantes, ou você não recebe verba, por exemplo, de instituições como o Banco Mundial. Você, como diretor do Banco Mundial, nem sei se você pode falar isso a respeito. Se você não puder, fica à vontade para não falar, mas eu queria devolver a palavra para você, levantando essa bola. Paulo, obrigado. Assim, evidentemente, eu estou como diretor do Banco Mundial, meu salário vem do lucro do Banco Mundial, né? O Banco Mundial tem lucro, ele faz em financiamentos, e eticamente eu não posso citar explicitamente nada referente à instituição a qual eu trabalho, como um diretor de um banco, Bradesco, Itaú, outros. O que eu posso dizer, que eu me sinto à vontade para falar, é que muitas coisas que estão vindo à tona recentemente no tocante a essa organização mundial, eu tenho participado, coisas que até então nunca tinham aparecido, e mais coisas a gente vai poder trazer à tona quando eu sair para comentar. No curto prazo eu não posso dizer do meu dia a dia, tá? Mas eu posso falar que tem muita coisa que acabou sendo, ao longo de 60 anos, 70 anos de existência do Banco Mundial, distorcida muito pelo que o Ernesto comentou. O Banco Mundial, essas agências multilaterais foram criadas depois da Segunda Guerra Mundial. ONU, FMI, Banco Mundial, e aí vem os ACPIPs, né? Você tem o prato principal e daí os tiragostos. Unicef, isso foi criado pós-Segunda Guerra Mundial, num mundo que foi destroçado, para que tentasse ter uma coordenação de países soberanos para evitar que aquela loucura acontecesse de novo. Só que o que o Ernesto falou é verdade. Você vai criando um corpo de funcionários e um chama o outro e vai criando uma estrutura de funcionário, não é de funcionário público, eles não são nem concursados. Um chama o outro, vai trazendo, quem fica aqui de longo prazo. O meu tem mandato, eu tenho um mandato fixo, depois eu vou embora. Mas eles vão se perpetuando e vão dando uma cara para a instituição. Então existe, assim, uma grande mensagem bonita, só que tem uma agenda subterrânea que vai sendo gradualmente implantada de uma forma não democrática, não é através do desejo do cidadão do país. O brasileiro não está representado nem na nossa Constituição, nem nas nossas leis. A gente não consegue, através do voto, falar, olha, queremos uma pena de morte para quem estuprar criança mais de 10 vezes. Provado com DNA. A gente já não consegue mais. Foi criando-se um aparato no Brasil e isso está também sendo construído mundialmente. Quem controla parece papo de comunista, mas é as elites. São um grupo de pessoas, grandes barões, que controlam nos Estados Unidos, controlam na Europa. Esse negócio do imposto mínimo mundial é uma demanda clara de elites europeias. Por quê? Porque eles não querem ter guerra de atração fiscal de lá para cá com as empresas deles. Então, a pressão maior veio da Europa para a questão do imposto mínimo mundial. E isso vem sendo gradualmente imposto pelo mundo. Nos últimos 70 anos, a gente foi perdendo o controle. Os cidadãos do mundo que foram lutar pela liberdade do mundo, como soldados na Segunda Guerra Mundial, eles deixaram de ser cidadão e passaram a ser gado. Nós estamos nos transformando em gado. É isso que está acontecendo. Como? Eles vão comprando. O Ernesto descreveu bem. Tem pouca gente de caráter. Caráter é uma coisa que você nasce, mas ao longo da vida as pessoas vão perdendo. Caráter não, honra talvez. As pessoas vão perdendo a honra delas. E a gente viu isso lá em loco.
Em Brasília eu vi em loco isso. Então, dessa vez eu vou me alongar só um pouquinho, porque isso bate um pouco com o que está sendo comentado aqui no chat. Pô, ele trabalha no Banco Mundial, que é um organismo internacional. Sim, eu vou no território inimigo e finco a bandeira do conservador lá. Eu estava concursado numa universidade pública federal, que é a catedral do marxismo cultural, da esquerda, do esquerdinho. Eles ficam doutrinando os jovens, eles cantam no meio da aula. Enquanto o pessoal está tendo aula no saguão das universidades, eles cantam e doutrinam, como se fosse um culto religioso. O meu papel, pela característica mais aguerrida que eu tenho, eu vou no meio do território inimigo e finco a minha bandeira e estou aqui, eu não tenho medo de vocês. Seja por razões minhas, pessoais, seja lá o que for, a mão de Deus. Minha mãe era católica, eu fui até batizado quando eu era pequeno, mas com esse nome que eu tenho, eu sou para-raio de antissemita. O cara olha, Abraham Weintraub, pô, já vem com... Eu nunca tive medo de antissemita. Antissemita, óbvio, junta 30, eu tenho que ficar esperto. Mas em vários locais ao longo da minha vida eu nunca tive medo. Eu andando pelo sul do Chile, quando eu era jovem, eu andava e entrava lá no meio do bar de alemães e dava para ver que ali tinha muito alemão nazista que tinha fugido para lá. Você não tem que ter medo de entrar no território inimigo. Você tem que levar a guerra ao território inimigo. Você tem que ir para o enfrentamento. Então, assim, esse é importante entender. Nós perdemos esse jogo. Essas instituições globais, assim como as instituições democráticas, não representam mais os cidadãos livres do mundo, que lutaram para salvar o mundo depois da Segunda Guerra. Está na mão de poucas famílias que controlam e impõem essa agenda. E essa agenda, aí voltando para a questão, essa agenda que está sendo implantada, na minha opinião, Ernesto, me corrija se estiver errado, está caminhando para uma distopia horrorosa, Mas essa distopia tem um sentido, que é melhorar a vida, o poder, manter o poder na mão desse grupo restrito. Então está lá Bill Gates, está lá, aqueles caras estão lá. E o objetivo é de chegar nessa conclusão, talvez eu esteja errado, imposto mínimo, metano, mas o que eles querem, o que eles chegaram à conclusão é que com esse nível de tecnologia, a gente precisa baixar, agora eu vou falar uma coisa polêmica, baixar a população mundial. Precisa diminuir a quantidade de pessoas no mundo. Então metano, diminui a carne, transporte, livre trânsito de pessoas, você deixa de ser cidadão e você passa assim, tem muito boi e tem muita gente no mundo, na nossa fazenda, cada um cuida da sua fazenda e tem que ir coordenando, porque o fazendeiro de um país, ele também não é 100% alinhado com o fazendeiro desse país aqui. Só que os nossos fazendeiros são os piores que tem. Essa é a minha opinião. Ernesto, me corrija se eu estiver errado. Falei demais, desculpa. Não, acho que você está certíssimo. Você chamou atenção para muitas coisas. Eu acho que o inimigo do globalismo, desse pessoal aí, é o ser humano, né? O que eles querem realmente é acabar com a dignidade, com a liberdade do ser humano. E aí que vem a importância do pensamento conservador. Como é que é o pensamento conservador? Um pensamento centrado, para ter um conceito unificador, na ideia de transcendência. Tá? Não só a questão religiosa, e não predominantemente, uma coisa mais ampla. O indivíduo, como é que ele se transcende? Ele se transcende na família, antes de mais nada, né? Que já é uma unidade em que ele tem que colocar de si e se sacrificar por uma família. Ele se transcende no seu povo, na sua nação, e ele se transcende, sim, na sua fé, né, em realidades, digamos, suprassensíveis. Né? E isso tudo é que forma, eu acho, a dignidade humana, essa capacidade de transcender a sua materialidade imediata. O que é esse pessoal? Digamos, concentrar e abafar tudo isso e limitar as pessoas a essa materialidade imediata, porque aí elas não têm mais, digamos, capacidade de se revoltar, de querer ser livres, e essa elite manda. Basicamente, essa é a minha concepção, assim, que eu tenho visto, e acho que tudo que a gente está vendo vai comprovando isso, quer dizer, muitas pessoas estão vendo isso, e tudo que está acontecendo, cada vez de maneira mais acelerada, vai comprovando isso. Né? Eu acho fundamental a ideia de ir no território inimigo. De certa forma foi o que a gente tentou no tempo da minha gestão no Itamaraty, ou seja, ir
nos fóruns de direitos humanos e falar contra o aborto, falar em defesa da vida, né? Lá você tem que falar só os direitos humanos que são admitidos pelo politicamente correto, os outros não são direitos. O principal direito humano é a liberdade, né? Você lê a Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948, ela é um hino à liberdade, basicamente é isso, né? E hoje os direitos humanos são geralmente coisas usadas a pretexto para limitar a liberdade, né? Isso é meio curioso, como tantos conceitos bons, como é o conceito de direitos humanos, foi capturado pela esquerda globalista, ou pelo globalismo esquerdista, e pervertido e transformado numa outra coisa. Bem, então fomos no território, infelizmente temos território, né, simpático ao inimigo dentro do Brasil, dentro do parlamento, como estávamos falando, e os colegas parlamentares aqui, enfim, os parlamentares aqui presentes certamente veem isso todos os dias e falaram já disso, né? Digamos, esse inimigo anti-brasileiro e anti-humanidade está aqui dentro, está dentro né, de algumas instituições aqui no Brasil. Acho que isso é bastante claro, né? Só uma questão também sobre o que a gente tentou fazer e o que pode ser feito. Os Estados Unidos, com o governo Trump, podiam fazer uma diferença gigantesca nisso. Por isso que nós também tentamos trabalhar muito juntos com eles, porque eles tinham a visão de, olha, o sistema multilateral tem que funcionar a partir das nações e a favor das nações. E para que cada governo também funcione a favor do seu povo. Essa tem que ser a pirâmide de baixo para cima, quer dizer, né, o governo funciona para o povo e os organismos internacionais funcionam para os governos que representam os seus povos, né? O que a gente tem hoje? É o contrário, né? Os governos dizendo amém para o globalismo, né? E dentro as populações tendo que dizer amém, sendo forçadas a dizer amém para os seus governos, que são cada vez mais representantes regionais dos dogmas globalistas, né? Então, os Estados Unidos tinham uma visão semelhante à nossa, muito parecida com a nossa no governo Trump, né? E por isso é que era uma chance de mudar esse sistema. Você tinha ainda a maior potência do mundo, né? Um país em peso como o Brasil, embora grande parte da diplomacia brasileira não acredita na capacidade brasileira de ajudar a transformar o mundo, né? Acho que é só copiar o consenso multilateral. Não, nós podemos produzir mudança. Não tanto, claro, quanto potências maiores, mas temos uma capacidade muito maior do que a nossa diplomacia pensa, né? Junto com outros países que estavam se agregando a esse tipo de pensamento, né? Como a Índia, por exemplo, como o Japão e outros, né? Então, nós tínhamos condições de né, levar o sistema multilateral para uma autorrevisão, não uma autorrevisão, porque a partir de si mesmo ele nunca vai se rever, mas forçar uma revisão para que ele funcionasse a favor das nações. Hoje tudo degringolou, porque a maior potência do mundo não está mais nessa vibe, e ficou mais difícil. É interessante, rapidamente, só o exemplo americano, porque essa tentativa de bater de frente com o globalismo do governo Trump, ela se combinou com prosperidade nacional, através de 3 coisas que agora estão desaparecendo: energia barata, desregulamentação e redução de impostos, né? O que agora o mundo está querendo, e os Estados Unidos também embarcando nesse consenso, e o Brasil sendo forçado a embarcar nesse consenso. Energia cara, mais regulamentação de tudo, né? Tudo mais regulamentado, e mais imposto, né? Com essa ideia do imposto global, de você não pode mais, né, piso do imposto, daqui a pouco esse piso vai crescer, etc, né? Então, são dias difíceis para quem acha que a gente precisa recuperar a dignidade, a liberdade humana, mas temos que temos que fincar essa bandeira, concordo, né? Contestar cada milímetro de terreno e esperar que mais pessoas despertem para isso. Eu sou um rebelde, então vou furar o acertado, só vou comentar uma coisa rápida. Cada um tem um perfil. O meu perfil sempre foi levar a guerra no território inimigo. O fuzileiro, ele desce no território inimigo, se bem que eu não quero pegar exemplos de militares, mas é no território inimigo que tem que ser lutado a guerra, não no teu território. Se você luta a guerra no teu território, você vai sempre apanhar, você só vai, na melhor das hipóteses, empatar. Você tem que levar o desconforto para o outro lado. E pode gostar.
eu saindo daqui, eu vou contar muita história. O desconforto, vocês vão entender muito do que sai. Não sai no jornal, né? Porque é tudo abafado. E a última coisa que eu ia comentar, só para as pessoas entenderem como é feita essa dinâmica. Esse aparelhamento acontece onde tem menos inserção com o voto. É mais difícil aparelhar o Congresso do que aparelhar o Judiciário. Então, aparelha-se o Judiciário. É mais difícil aparelhar um país do que aparelhar um organismo internacional que ninguém vota, para ter os caras lá. Tem cara que está há 20, 30 anos tocando essa agenda do capeta aqui, 20, 30 anos, com o poder do dedéu, e continua e nunca recebeu um voto. Eu, quando era ministro da Educação, recebi uma mulher do Unicef, estava lá ministro, falou, eu vim aqui discutir educação sexual para o Fundamental 1. Eu falei, minha senhora, não vai ter, não precisa discutir. Nesse governo não tem educação sexual. Quem não sabe, o Unicef o fundo para a educação da ONU. Então a agenda vem. Ela está tocando isso no Brasil, sei lá, 15, 20 anos. Quem muda é o ministro. Desculpa.